Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Amém. Quero dizer inicialmente da minha alegria estar aqui com os irmãos nesse momento assim tão singular que acontece anualmente. Eu tenho algumas dificuldades desse negócio de encontro, mas esse encontro aqui está na bênção. É verdade. Eu estava, só uma palavrinha assim preliminar, eu estava desde ontem, assim, matutando comigo sobre esse tema de renas, né? Ver, sentir, julgar, ver, sentir, agir. Eu acho que está faltando ali uma palavrinha, né, pastor Zé Marcos? Julgar, né? Porque ver é importante, fundamental, né? Mas como a gente julga essa realidade para transformá-la? Com que óculos? Com que olhar? Não é? E eu estava me lembrando aqui, antes de falar sobre essa questão indígena, que lá de Neemias, que ele vai se encontrar com o rei, não é? E Neemias está triste. E aí o rei pergunta, por que você está triste? E ele diz assim, o rei, só pode ser tristeza do coração. É uma coisa que está me inquietando já tem algum tempo, só pode ser tristeza do coração. O que entristece o nosso coração? E o que entristece e que nos leva a agir de uma maneira que a gente transforma a realidade? Né? Então, essa questão aí que pediram-me para falar, sobre a questão indígena. Todos nós sabemos que a questão indígena tem sido aí objeto de muitas missões, trabalho missionário de muitos irmãos. E eu sempre me pergunto, e eu tenho uma relação com os irmãos, né, indígenas, eles perguntam também sobre, de fato, qual o olhar, né, que a igreja evangélica, os missionários têm sobre essa realidade. Que não seja só da evangelização, né, que se preocupa com as questões e com as causas. Há aproximadamente 2 anos, os irmãos terenas, lá do Mato Grosso do Sul, estabeleceram um diálogo comigo para fazer uma visita. Demorado essa visita, 2 anos de diálogo. Eu achava nem mais que ia acontecer, porque tem muitas questões envolvidas. Mas, fundamentalmente, eles queriam conversar sobre a questão da terra. Da terra. Se os irmãos que acompanham, né, as redes sociais vão perceber que, especialmente nos últimos tempos, se intensificou a luta pela terra, não é? Lá no Mato Grosso do Sul. Uma situação gravíssima e que muitas vezes se passa despercebidos do mundo evangélico. No diálogo com os irmãos lá terenos, é só para dizer o seguinte, tem uma igreja terena que se chama Uniedas. Essa igreja terena tem 32 congregações em todas as aldeias, e é a maior igreja evangélica em meio terena. E os irmãos são tão comprometidos com o evangelho, com o chamado de Deus para proclamar e anunciar o evangelho para outras etnias, que eles têm 10 campos missionários. Isso está no DNA da Igreja Uniedas. Mas tem um problema grave, né? Invisível, que é a luta desses irmãos pela terra. E esses irmãos são pastores, são presbíteros, todos, inclusive as mulheres. Anteontem eu recebi uma carta de uma irmã que eu disse que eu mandei um manifesto para ela e ela estava muito feliz. Disse, finalmente, o povo evangélico vai despertar para essa causa. É isso que nós precisamos, da solidariedade. Então, meus irmãos, o que eu queria compartilhar aqui é que precisamos de orar, né? Isso nós sabemos, ou não sabemos? Não é verdade? Precisamos de orar pela situação, não somente dos terenas, dos guaranis, kaiowás, mas sobre todas as etnias brasileiras que estão nem brasileiras, são anteriores a nós, são outras nações, mas que vivem o problema grave da terra. E são muitos interesses. Se os irmãos quiserem depois saber algum desses interesses, nós temos daqui a pouco um fórum que vai discutir sobre a questão da transparência e da corrupção.
e tem um interesse nos minerais da terra indígena. Tem uma PEC, a PEC 215, que está para ser aprovada, em nome da solução para a crise econômica. Então, há muita pressão para aprovar essa PEC. Então, eu gostaria de conclamar os irmãos para orar primeiro. Depois, demonstrar a nossa solidariedade concreta, agindo, não é? Agindo. A gente quase não faz isso. Nós fizemos um manifesto. Graças a Deus, houve uma adesão impressionante. Esse manifesto ele passou pelo crivo dos irmãos terenas, da liderança terena. É uma igreja liderada por terenas. Os irmãos estão muito animados, felizes com essa mobilização nossa. Então, nós temos que manifestar não somente a nossa solidariedade, mas também nós atuarmos politicamente, pressionando o deputado, escrevendo para a FUNAI, para o Ministério do Meio Ambiente, vai por aí afora, não é? Precisamos exercer a nossa fé militante, cotidianamente. É claro que, quando estamos discutindo sobre iniquidade, injustiça, desigualdade, esse é um povo, não é? Que nós temos uma dívida enorme, enorme, não é? E a nossa evangelização não pode desconsiderar essa realidade. Não pode. Não podemos fechar os olhos, porque Deus vai nos cobrar. Então, eu conclamo os irmãos aqui para nos juntarmos. Depois a gente vai dar o endereço aqui de onde vai estar a coleta de assinatura. Procuramos envolver todas as organizações, Complay, a MTB, todo mundo, Aliança Evangélica, todo mundo. Nem todos se manifestam, porque nem todos têm essa compreensão de que o Evangelho tem que chegar na totalidade para transformar completamente a vida do terreno, mas também cuidando dele, com a questão de sobrevivência, com a questão da terra, da saúde. Os problemas são inúmeros, inúmeros. Poderíamos fazer uma conferência aqui de semanas. Então, é essa a minha palavra para os irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê graça, sobretudo determinação. E oremos para que Deus nos dê uma igreja que realmente faça diferença na realidade brasileira. Estamos falando aqui da causa da criança, são muitas outras. Os povos tradicionais, quilombolas, os gerazeiros de Minas Gerais, povos esquecidos. E nós, como igreja, qual é a nossa palavra para essa realidade? Não é? O que entristece o nosso coração? Mas tem que entristecer, fazer-nos sentir, mas a nossa ação tem que ser transformadora. Levanta, toma teu leito e anda. Você é capaz. E os irmãos terenas, eles são capazes, eles estão na luta. Eu não vou descrever, tem muitos detalhes, e nem todos eu preciso dizer, não é? Mas são irmãos que têm consciência, como cristãos, do papel na luta pela retomada da terra, não é? E é uma palavra difícil para a igreja evangélica, não é? Porque, infelizmente, também, nós não damos essa palavra quando os irmãos ocuparam a terra indevidamente, né? Muitas vezes até inocentemente, mas usando subterfúgios para que essa terra, que originalmente pertence ao povo indígena, esse país, agora está na mão de poucos, como os Guaranis Kaiowás, só 30 mil hectares para uma população enorme. Como que sobrevivem? Tem suicídio, tem tanta coisa. Então, meus irmãos, por favor, oremos e atuemos, não é? Em todas as frentes possíveis. Amém? E amanhã, gente, só um minutinho, nós teremos amanhã um momento em que nós vamos tirar uma oferta do Encontro Renas para os nossos irmãos indígenas, né, para essa causa indígena. Então, que vocês estejam em oração e separem essa oferta para que a gente possa encaminhar. Amém? Você podia orar pela questão? Então, vamos orar. Fazer o serviço completo, né? Amém. Senhor, obrigado por esse tempo que nós tiramos aqui, como irmãos, para refletir sobre tantas situações, Senhor, que nos afligem, que como povo de Deus, Senhor, inquieta o nosso coração, incomoda-nos, Senhor. Abra os nossos olhos também para que não só enxerguemos aquela realidade na qual nós estamos mergulhados, mas outras também que
afetam a vida de milhares de irmãos, irmãs e de brasileiros, Senhor. Mantenha o nosso coração aquecido. Dá-nos os meios, os recursos, Senhor, para que nessa peleja possamos contarmos com a Tua presença, Senhor. Continue nos abençoando, nos falando ao nosso coração durante esse dia, Senhor. Abençoa especialmente os irmãos da Uniedas que estão envolvidos nessa causa tão peculiar e tão fundamental para a vida daquele povo, Senhor. Que eles possam também, não somente sentir a nossa solidariedade de boca, mas real, efetiva, concreta, dando demonstração do nosso amor, da nossa compaixão e do nosso compromisso, Senhor. Que o Teu Espírito possa continuar toda aquela liderança de pastores, obreiros envolvidos naquela missão, Senhor. E como Tua igreja, que a nossa voz profética, Senhor, possa ecoar nesse país, transformando um país mais justo e digno para todos e para todas. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Obrigado. Thomas. Bom dia, gente. O negócio não é rede. O negócio é gente. A gente trabalha em rede para puxar gente. Quero apresentar duas amigas minhas, que elas mesmas vão se apresentar. Bom dia, irmãos. Somos da Rede Evangélica Nacional, lá no Amazonas. Isso é um prazer estar aqui com os irmãos. Viemos de longe, mas chegamos. Então, Sim. Então, nos pediram para trazer algumas coisas que são fabricadas lá em Manaus, né? Que estão lá em Manaus, lá no Amazonas, no Polo Industrial. Eu podia apresentar um celular, né, da Samsung, que lá nós temos fábrica, LCD, né? Muitas coisas aqui, microfones, essas coisas todas que fabricamos lá. Mas essa manhã nós queremos mostrar algo que é muito interessante, que é fabricado pelos nossos irmãos indígenas. Sergem falou agora sobre os indígenas. Não dói no seu coração saber que ainda tem 10 mil comunidades que não têm presença do Evangelho no Amazonas. 10 mil comunidades. Orem por isso. Mas essa manhã nós queremos falar sobre aqui. Isso aqui é um tipiti, tá? É um artefato indígena. Ele é bem maior que isso. Nós trouxemos esse aqui porque não dá para trazer no avião. Grande demais, né? Então, esse aqui cabe na mala. A gente coloca aqui a massa da mandioca, né, para fazer a farinha, que é o prato típico do Amazonas. Todo amazonense come farinha, a maioria. Então, quando a gente coloca a mandioca aqui, a gente faz assim para espremer. Quando espreme bem, sai o tucupi, que serve para fazer caldo, molho. Quando o tucupi decanta, fica embaixo a goma, que a gente faz o beiju, a tapioca, né? Então, a Renas Amazonas, ela vive esse momento. Nós somos aqui a massa e nós estamos produzindo não só a farinha, mas o caldo que alimenta, o beiju que alimenta. Então, meus irmãos, a rede, ela vive esse momento ímpar. O que a rede trouxe para nós foi união, porque assim, todo mundo fazia, os evangélicos lá no Amazonas faziam ação social, mas era cada um no seu quadrado, a gente não se comunicava. Mas agora, assim, que nós estamos na Renas, um ajuda o outro. Às vezes, a Neldói, a Magali, recebe muito arroz. Eu não preciso de tanto arroz. Já dá para o Desafio Jovem. O Desafio Jovem tem carne, distribui com as outras ONGs evangélicas. É uma bênção. Participe da rede. A rede veio para nos unir, para nos ajudar, para promover a união. E se alguém nunca participou de fazer farinha, é uma coisa maravilhosa. É um ajuri, onde todo mundo, vem as crianças, vem os velhos, vem os jovens, e um rala a macaxeira, outro lava a macaxeira, outro torra a macaxeira para fazer a farinha. A gente chama de ajuri.
É uma união total para fazer uma só coisa. Então, lá a Renas é assim, nós chamamos as pessoas para promover o reino de Deus. Nós somos a mão de Deus que se estende em favor do necessitado. É esse o nosso objetivo. Muito obrigada. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui é uma aljava. Isso aqui é a gente coloca um fio aqui, prende aqui atrás, para tirar as flechas, né? Para tirar as flechas. Não pude trazer flecha, porque é considerada arma branca, né, meu irmão? No avião não dá. Então, nós queremos tirar muitas flechas para atingir os outros ONGs, as outras organizações que ainda não estão aqui dentro da Renas. Né? Nós queremos trazê-las, né? Contaminá-las com o nosso entusiasmo, com a nossa alegria e dizer que trabalhar em rede é muito bom. Amém, amém. Agora vocês vão me ajudar também, vai abrir aí. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Petrúcia. Hoje eu coordeno a Rede Evangélica do Terceiro Setor no estado de Minas Gerais. E pensar em Minas Gerais, a gente pensa na mineiridade e pensa também no artesanato, né? É forte o artesanato em Minas. E, voltando para a questão da rede, a gente pensa que cada pessoa, ou cada instituição, cada igreja, cada organização, ela vem somando e fazendo uma colcha de retalho. Vocês observem que essa colcha ainda está pequena, né, ainda cabe mais, ela não está acabada, né, por nenhum dos lados, e ela necessita de uma costura. Né, e essa costura é que vai nos dando união, vai dando liga para esse fazer juntos, com e para, né? E é isso que é rede. E vem com a gente, né, não só com a rede no estado de Minas Gerais, mas em todas as redes, rede Salto Peixe, rede Renas, por onde ela esteja, porque o importante é a gente compartilhar, dividir, porque o pão é nosso e o Pai é nosso. Muito obrigada.